Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus, hoje lendo Mateus 22, dos versos 1 a 14. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meu querido irmão, minha querida irmã, para o bom entendimento dessa parábola, nós precisamos conhecer o contexto da época. Normalmente, quando um rei convidava pessoas para uma festa, esse convite era feito com meses de antecedência. Não era um convite como costumamos fazer, às vezes em cima da hora, mas era um convite feito com meses de antecedência. Às vezes o convite podia ser feito com muitos meses, até um ano ou um pouco mais do que isso. De maneira que aquelas pessoas que eram convidadas para uma festa, nesses dias, elas tinham que preparar-se para a festa. Preparar-se comprando uma roupa, chamada roupa festival, aqui no texto roupa nupcial. Preparar-se também para levar um bom presente, afinal de contas era uma festa feita por um rei, aqui no caso a festa feita pelo rei para o casamento de seu filho. E o convite não era um simples convite, mas era como uma convocação. Não atender ao chamado de um rei, a convocação de um rei para uma festa, era uma afronta, era uma provocação, era uma prova de desobediência a esse rei. Então, o contexto que Jesus nos fala, da parábola das bodas ou parábola do casamento, é o contexto que se inicia em Mateus capítulo 20, onde Jesus está chegando em Jerusalém para a sua crucificação. Jesus tinha plena consciência disso, ele já havia falado isso aos seus discípulos anteriormente. Mateus 16 registra isso. Então Jesus está tratando das parábolas do reino. Você pode perceber que nas últimas parábolas aqui contadas, sempre há uma referência ao reino de Deus ou ao inferno, no início e no final da parábola. Então Jesus está contando uma parábola de que o rei fez um convite, certamente um convite com muita antecedência. E no tempo da festa, quando diz o texto que o rei manda convidar, talvez com poucos dias, já informando os animais da engorda, os animais cevados já foram mortos, venham para a festa. O texto diz que aquelas pessoas menosprezaram o convite. Um foi para o campo, outro foi para o seu negócio, e outros maltrataram e mataram aqueles que foram enviados para convidar-lhes
para celebrar as bodas de casamento do filho do rei, do príncipe. O texto vai dizer que o rei ficou furioso. E o rei, ficando furioso, diz o verso 7, enviou as suas tropas para exterminar aquelas pessoas perversas e queimar a cidade deles, ou seja, o fato deles não obedecerem aquilo que o rei havia determinado e estipulado através de um convite, fez com que o rei, por conta da atitude deles, de desprezo e também de violência para com seus enviados, o rei mandou exterminá-los e queimar a cidade deles. Feito isso, o texto diz que o rei conversa com seus servos e diz: vão às encruzilhadas e tragam todos que estiverem lá. Eu quero a festa repleta de pessoas. Isso acontece. Certamente aquelas pessoas já de última hora receberam vestes emprestadas do próprio rei, mas uma delas recusou-se a vestir. Isso também traz uma realidade dentro daquele contexto. Aquela pessoa não estava feliz, não estava contente com a festa, por isso não vestiu, não teve prazer em vestir a roupa nupcial ou a roupa festival. Quando o rei entra na festa, ele encontra dentre todos uma pessoa que está à mesa, diante do banquete, mas aquela pessoa está com a roupa inapropriada, o que demonstra que ele não estava com o mesmo espírito festivo. Então o rei manda pegá-lo, amarrá-lo e jogá-lo fora. O texto vai dizer que ele vai ser jogado nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão já é conhecida por nós. Queridos, essa parábola é uma parábola do reino, onde Jesus está falando sobre o desejar o reino de Deus e o que vem com o reino de Deus. É uma referência àqueles antigos servos escolhidos, comumente alguns historiadores chamam de judeus, que desprezaram os profetas, desprezaram os sacerdotes, desprezaram reis, desprezaram juízes, desprezaram legisladores, assim como Moisés, para fazer a sua própria vontade. O texto vai nos mostrar que essas pessoas foram então punidas pelo grande rei no dia da grande festa. E no segundo grupo há uma pessoa que não alegra-se, que não é encontrado nela alegria e nem contentamento. Essa pessoa é jogada para fora da festa. Essa parábola, meus irmãos, quer nos ensinar o seguinte: Deus enviou sua palavra, e a sua palavra é a palavra que precisa ser cumprida por nós. Ela é um convite, mas também ela é uma determinação de Deus. Ela é um convite, mas ela é um ultimato de Deus também. Então Deus enviou sua palavra. Muitas pessoas a desprezaram no passado, foram devidamente punidas. Algumas pessoas desprezam hoje, e elas não estão dentro do contexto da alegria da festa, que aqui é uma referência às bodas do Cordeiro, a união de Cristo com sua igreja. Essa parábola é uma parábola que nos convida a festejar com Jesus. E ela também diz que aqueles que não encontram contentamento em Deus serão lançadas nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos entender que assim como o primeiro povo escolhido, os judeus, nós, o segundo povo chamado e escolhido, os cristãos, precisamos ter contentamento, alegria em Deus e no reino de Deus e naquilo que Deus nos dá. É até estranho que alguém não sinta essa alegria e contentamento, mas o fato é que a Bíblia também diz que há o joio e há o trigo que crescem juntos no seio da igreja.
E o joio nunca vai encontrar contentamento. O joio é aquele que no dia da grande colheita é recolhido primeiro, é amarrado para lançar no fogo para não prejudicar o trigo, como disse Jesus. Há pessoas no seio da igreja que não têm alegria em Deus, que não têm contentamento, elas têm qualquer outro sentimento, mas não alegria de fato em Deus e nas coisas de Deus. Talvez ela goste do ambiente, talvez ela goste dos louvores, talvez ela goste dos eventos, mas ela não ama a Deus, e nem ao Filho de Deus, e nem à igreja de Deus. E elas estão no seio da igreja, no meio da festa, no princípio da festa, mas elas não chegarão ao grande banquete. A palavra de Deus nos diz isso. E é lamentável. Mas Jesus conclui dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É fato isso. O dia das bodas do Cordeiro chegará, e somente aqueles que acham alegria e contentamento nas coisas referentes ao reino de Deus, essas estarão festejando com Ele eternamente. Vamos então fazer uma breve oração. Pai, obrigado por mais este dia que o Senhor renovou sua misericórdia sobre nós. Abençoa as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós pretendemos continuar com o nosso estudo de Mateus e os que vierem após, nesse formato, pela manhã, com apenas uma perícope e com tempo reduzido, para que não se torne mais tão enfadonho. Às vezes nós temos que ficar na correria do dia, embora estejamos em quarentena, mas há coisas a fazer, e às vezes 20 minutos, 22 minutos se torna um tempo um pouco extenso. Vamos tentar finalizar com 12 minutos, 10 minutos, porque assim acredito terá maior aproveitamento. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.